Meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Me fala, aproveitando bastante a quarentena. Um pouco cansativo, né? Ficar em casa. Mas vale a pena porque é pra se cuidar. E eu espero que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam adorando a Deus dentro de casa, né? Porque a gente não tá podendo ir pra igreja, mas a gente adora a Deus dentro de casa assim mesmo. E isso é algo em que eu vou falar um pouquinho na história de hoje, hein? Uma dica da história de hoje. Antes de eu começar a contar a história, primeiro vamos orar? Fechar os olhinhos, cruzar nossas mãozinhas. E quero pedir vocês pra repetir junto comigo, hein? Vamos lá? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor me deu. Obrigado pela minha casa, pela minha família, pelo pão de cada dia, pelos meus amigos. Senhor, faça do meu coração a tua casa. Toma o decorrer da aula e fique conosco, agora e para todo sempre. Amém. Então vamos começar? Não vou falar ainda o assunto da aula, mas eu vou dar uma dica através de um louvor que eu trouxe, que eu acho que vocês vão gostar, hein? Eu quero água, me dá água que não se bebe de copinho. Eu quero água, me dá água que não se bebe assim de canudinho. Eu quero água, me dá água que não se bebe de copinho. Eu quero água, me dá água que não se bebe assim de canudinho. Não é água mineral, não é água que faz mal. Não é H2O nem do poço de Jacó. Não é água mineral, não é água que faz mal. Não é H2O nem do poço de Jacó. Então, conseguiram adivinhar a aula de hoje? Envolve água, envolve poço. O que será, hein? Quem chutou mulher samaritana acertou, hein? Então vamos lá, vamos começar a aula. Isso aí. A passagem da mulher samaritana tá em João 4. Então, antes de eu começar a falar na mulher samaritana, primeiro vão entender o que é um samaritano. Será que alguém sabe? O samaritano era um povo onde eles adoravam a Deus, mas eles adoravam outros deuses também. Eles não adoravam só ao Senhor. Eles adoravam também outros deuses, imagem de escultura, imagem de pedra, sabe? Deuses pagãos. Não era só o Senhor, mas eram outros deuses estranhos. E a gente sabe que, segundo a Bíblia, isso não é certo. Deus não gosta que nós adoramos a outros deuses, porque a Bíblia diz: somente ao teu Deus adorarás e não farás para ti imagem de escultura. E o Senhor, Ele não dá a sua glória para ninguém. Então, aquele povo fazia isso. Eles adoravam outros deuses e por isso que aos olhos do povo judeu, eles eram mal vistos. Os judeus não gostavam deles. Mas quem são os judeus? Os judeus eram um outro povo, só que dessa vez era um povo em que adorava só a Deus, o nosso Senhor, o Deus de Israel. Então, os judeus adoravam só a Deus e os samaritanos adoravam a Deus e a outros deuses. Por isso que os samaritanos, aos olhos dos judeus, não eram bem vistos. Os judeus tinham eles como abomináveis, como homens sujos. Então, tinha uma briga. Os judeus não conversavam com o samaritano, eles não andavam com o samaritano, eles não tinham amizade, era só briga, eles não conversavam, nem passavam perto. Eu li o quê? Que os judeus, eles nem tocavam nas coisas que eram dos samaritanos, porque eles tinham um nojo. Eles achavam que se eles tocassem nas coisas dos samaritanos, eles iam se contaminar. Então, tinha essa briga deles não conversar. Então, entendendo o que é isso, agora a gente pode começar a aula. Vamos lá, então. A história lá em João 4, o que? Jesus, ele sai da Judeia e a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Samaria era o local onde ficavam os samaritanos. E a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por lá. E aí ele passou por lá. Quando ele chegou lá, ele encontrou um poço. Então, quando aquela mulher estava indo com o seu cântaro até o poço, quem que ela encontrou lá sentado? Jesus. Jesus estava sentado ao lado do poço. E aí aquela mulher chegou com o seu cântaro, tirou a água. E quando ela estava tirando a água, Jesus olhou para ela assim e falou:
dai-me de beber. E aí a mulher espantou. Ela espantou porque os samaritanos não conversavam com os judeus. Então a mulher espantou e disse: mas Senhor, tu és um homem judeu, como pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí ela ficou espantada, porque ela sabia da inimizade que tinha entre os dois povos. Aí ela ficou assustada. Aí Jesus falou assim para ela: se você soubesse quem eu sou, você não me daria água, mas me pediria água. Por que Jesus fala isso? Quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Que mesmo quem ignora vocês é eles. O povo ignora vocês, o povo não quer falar com vocês, o povo abomina vocês. Mas eu sou diferente, porque eu sou o filho de Deus. E se você soubesse disso, você não me daria água, mas me pediria água. Ai, tia Vitória, não entendi. Como assim me pediria água? Ao longo da Bíblia, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar Jesus comparando a si mesmo com o pão e com a água. Mas por que, tia Vitória, que ele compara com o pão e com a água? Porque o pão e a água não é essencial? A gente precisa de comer para ficar forte. Mas por que o pão e a água? O pão e a água são duas coisas necessárias para o ser humano. A gente precisa de comer e a gente precisa de beber. A gente come para nos fortalecer, para a gente ficar mais forte, para a gente crescer. E a gente bebe a água para manter o bom funcionamento do nosso corpo. Então, quando Jesus fala, ele compara a si mesmo com o pão e a água, quando ele diz assim, ó, que ele é o pão da vida e ele é a fonte de água, o que ele está querendo dizer? Ó, assim como o pão e a água é necessário para vocês, assim eu também. Assim como o pão e a água é importante, eu também. Assim como sem o pão e sem a água vocês podem morrer, assim, se vocês ficarem sem mim, vocês podem morrer. Por isso que ele compara a si mesmo com o pão e a água, duas coisas necessárias pra gente, coisas que a gente precisa, porque se a gente não comer, a gente fica fraco, se a gente não beber, também. É por isso que tem aquela musiquinha que fala assim, comer, 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 é o melhor para poder crescer. Por quê? Porque a gente precisa de comer, a gente precisa de beber para manter vivo. E assim a gente precisa de Deus para se manter vivo. E é por isso que ele compara a si mesmo com essas duas coisas, que são duas coisas essenciais pra gente. Então, quando ele fala isso, se você soubesse quem eu sou, não me daria a água, mas me pediria água, é porque ele é a água da vida, a água que purifica, a água que nos lava. Então por isso que ele diz isso a ela. Uma coisa que a gente aprende muito importante com essa atitude de Jesus, ao conversar com aquela mulher, é que ele não teve preconceito por ela ser samaritana, igual os judeus tinham. Ele não a rejeitou, ele não ignorou, muito pelo contrário, ele conversou com ela e ele ainda fala de Deus para ela. Mas isso a gente vai ver mais pra frente na história, que eu já vou contar. Então, o que a gente aprende com a atitude de Jesus? Que assim também existe muito samaritano no meio de nós. Quem são os samaritanos hoje no meio de nós? São aquelas pessoas que não creem em Deus, que acreditam em outros deuses, que não acreditam no nosso Deus, mas acreditam em outros. Pessoas que servem a outro Deus, ou pessoas até que nem sabem quem é o nosso Deus. Essas são os samaritanos de hoje. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter a atitude de Jesus, em não ignorar, mas demonstrar amor e pregar para essa pessoa, porque nós somos os discípulos de Jesus. Então a gente tem que fazer o que? Pregar. Porque o que a palavra vai dizer para nós? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E outra palavra também vai dizer o quê? Ó, vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. É algo que Deus mandou a gente fazer. Então, quando a gente vê alguém que não serve ao Senhor, assim como os samaritanos não serviam, adoravam outros deuses, assim quando a gente vê alguém como um desses samaritanos, o que a gente deve fazer? Ter a atitude de Jesus, demonstrar amor. A gente não vai ter as mesmas atitudes. Se a gente vê que aquela pessoa não serve a Deus, não obedece os pais, a gente não pode fazer igual. Mas o que a gente tem que fazer? Demonstrar amor e ser discípulos em pregar Jesus para aquelas pessoas, para que elas possam conhecer o nosso Deus e assim abandonar aquela vida e começar a servir a Deus também.
É isso que a gente deve fazer e não ignorar. A gente não pode ter as mesmas atitudes, mas a gente deve demonstrar amor e discipular aquelas pessoas. O que é discipular? É pregar Jesus para elas. É num coleguinha, num vizinho, num primo que a gente tem que não crê em Deus. O que a gente vai fazer? Demonstrar amor e pregar Jesus para essas pessoas. Aí, a segunda parte. A segunda parte é o quê? A mulher samaritana, depois que Jesus conversa com ela pergunta para ele bem assim: Senhor, os nossos pais, eles adoraram aqui nesse lugar, mas vocês falam que o lugar certo de adorar é em Jerusalém, porque lá eles estavam na Samaria, né? Aí ela fala: os nossos pais adoraram aqui, mas vocês falam que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém. Aí Jesus responde para ela bem assim: olha, na verdade, não é nem aqui e nem lá em Jerusalém. Na verdade, os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Pai em espírito e em verdade. Quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, na verdade, para aqueles que são adoradores de verdade, que adoram a Deus com o coração, porque o que é o adorador verdadeiro? O adorador verdadeiro é aquele que não importa o lugar, mas ele sempre adora o Senhor. Mesmo estando de quarentena em casa, ele adora dentro de casa. Mesmo não estando lá dentro da igreja, eles adoram em casa, na escola, aonde eles estiverem, eles vão adorar. Esses são os verdadeiros adoradores, que adoram com o coração, adoram de verdade, e não importa o lugar, mas aonde eles estiverem, eles vão adorar o Senhor, eles, não importa o lugar. Então, o que é o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador é aquele que, mesmo estando de quarentena em casa, porque não pode sair por causa do vírus, então não pode ir na igreja, mesmo assim, ele adora dentro de casa. Mesmo estando na escola, ele adora. Mesmo estando na casa de um vizinho, ele adora. Mesmo ele estando com um coleguinha, ele adora. Esse é o verdadeiro adorador. Ele adora em qualquer lugar que ele estiver. Então, com essas palavras de Jesus, o que a gente aprende? A gente deve adorar na igreja? Sim, mas só na igreja? E quando chegar em casa, eu não adoro? E na escola? Ah, mas eu não tô na igreja. Mas é só na igreja? O que Jesus diz? O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Mas, tia Vitória, eu ainda não entendi. O que é um adorador? Um adorador é aquela pessoa que canta louvores a Deus com coração alegre, que canta com coração feliz. Um verdadeiro adorador é aquele que ora, que lê a Bíblia, que dança na presença do Senhor. Esse é o verdadeiro adorador. Então, a gente aprendeu na aula de hoje o quê? 3 coisas. Quais foram as 3 coisas? Vão lá comigo? Amar o próximo, ser discípulos e mais qual? Ser adorador. A pessoa que faz essas 3 coisas ama o próximo, é discípulo de Jesus, é adorador. Sabe o que acontece? Deus fica feliz, agrada o coração de Deus. Aí ele olha para nós e vê assim: nossa, olha lá, ele ama o próximo, ele é meu discípulo e ele me adora de verdade. Aí o coração de Deus fica feliz. Então, que a gente possa ser assim: amar, ser discípulo e ser verdadeiro adorador. Então agora, antes de encerrar, vamos orar? Fecha os olhinhos, coloca a mão no coração e repete com a tia. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por essa aula maravilhosa. Que eu possa, Pai, aprender a amar, aprender a ser discípulo e aprender a ser um verdadeiro adorador. Que no período dessa quarentena, mesmo não podendo ir na igreja, que eu possa te adorar de verdade dentro do meu lar, com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. É o que eu lhe peço, Pai.
guarda nossas vidas, em nome de Jesus.